Convido você para relaxar, puxar o freio de mão, esquecer tudo de desagradável que acontece ao seu redor, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? A relação de Francisco Noveleto Filho, se preferirem Júnior, com o Esporte Clube Internacional, é muito mais antiga do que a maioria esmagadora desses geração perdida, rebelde sem causa que estão nas redes sociais, dando chilique e chamando de fake tudo que é publicado contra o Internacional. Francisco Noveleto, ele já passou dos 70 anos e sempre foi colorado. Um homem articulado, ligeiro. Mas bota ligeiro nisso. Quando você está indo com a farinha, ele já voltou com o fubá. Ele está sempre um passo à frente. Parece que o cara tem olhos por todos os lados. Ele observa tudo, ele presta atenção em tudo. O QI do sujeito é acima da média, com certeza. E a sua relação de amor com o clube da Beira-Rio sempre foi algo estonteante. Francisco Noveleto Filho, ou Júnior, se preferir, ele teve uma ascensão profissional gigantesca e chegou aonde sempre pensava em chegar, no comando da Federação Gaúcha de Futebol, porque ele passou a vida respirando futebol. Já no seu clube do coração, ele, além de ser aquele torcedor de estádio, de estar ali presente, chegou a conselheiro do clube. Mas o que mais impressiona são as coincidências. Quando Francisco Noveleto assumiu a Federação, o Internacional saiu de uma fase gritante de marasmo, onde não passava de um mero coadjuvante em competições fora do Rio Grande do Sul e via o rival brilhar. Foi a chegar Francisco Noveleto no comando das rédeas do futebol da província de São Pedro, o Internacional decolou. Aquela fase de 2006 a 2011 que ele ganhava tudo. Vimos muitas cenas estranhas naquele período, dentro e fora de campo. Que é um exemplo, são muitos, mas eu vou dar um só, senão o vídeo ficaria muito longo. O Internacional decidindo o Campeonato Gaúcho com o surpreendente Campo Bom de Mano Menezes. O jogo era no interior, aquele alçapão. O adversário, um clube pequeno, mas um time muito bem organizado. O Internacional tinha o resultado em seu favor, mas se tomasse um gol, a coisa complicava. Foi no segundo tempo que o Inter não jogou. Ele só fez cera, antijogo, algo gritante. Considerando que era o grande com relação ao pequeno, a pressão do Campo Bom era algo assim que a gente olhava e dizia: uma hora o gol sai, tá podre de tão maduro. Mas também um pensamento vinha: quanto esse árbitro, o Simonsen, dará de acréscimo? Aí veio a surpresa que escandalizou. Com o time da casa em cima, além de não dar acréscimo, o Simonsen terminou o jogo 3 minutos antes, aos 42 minutos do segundo tempo. Claro que todos ficaram surpresos, sem saber explicar, mas a dona RBS deu um jeitinho de minimizar a situação. E fora de campo? Bom, fora de campo, com a chegada de Noveleto na Federação Gaúcha de Futebol, o Esporte Clube Internacional passou a ser um dos preferidos também da CBF. Ele era o terceiro na cadeia elementar. Primeiro, Flamengo. Segundo, Corinthians. Terceiro, Colorado. Ou seja, qualquer decisão que envolvesse os três contra times não tão amados pelos cartolas, o ideal seria o árbitro pender para o lado dos protegidos, evitando assim perder o seu emprego. E o Grêmio ainda tinha um agravante contra ele. Ele era um grande desafeto da CBF, porque desde a época de Koff, o Grêmio comandava uma guerra pelo bem do futebol, que era o clube dos 13 se tornar uma liga e que assumisse a organização dos campeonatos domésticos, ficando para a CBF apenas a seleção brasileira, o que tiraria assim 80% do grande faturamento da entidade. Imaginem os João Avelanges,
Imagine, os Euricos Mirandas. Pense no que esses homens sentiam quando viam aquele Grêmio na frente. A perseguição era gigantesca. E não faziam questão de esconder. E agora eles tinham o apoio de Noveleto, que para ele, sabendo que o futebol do Rio Grande do Sul não tem mercado para dois grandes clubes, a população gaúcha é pequena. Mas o Grêmio é a quarta torcida do Brasil. O Internacional está entre a quinta e a sexta. Estão, mas espalhados pelo país. O mercado gaúcho é fraco. Então não há como os dois estarem no topo. Quando um sobe, o outro desce. E Noveleto sabia que para manter o Inter em cima, teria que achatar cada vez mais o Grêmio. Aí, um exemplo fora de campo, poxa, lembram daquele caso do Santos, do goleiro Aranha, do racismo, daquela torcedora gremista, deplorável em todos os sentidos, mas era uma torcedora, no meio de muitas, cometendo um erro nojento. Mas igual que acontecia em todos os estádios. Mas daí a ESPN, que também não gosta muito do Grêmio, sabidamente, junto com a Globo, que era a maior interessada, porque se a CBF perdesse o monopólio de organizar as competições, a Globo deixaria de ser a única a transmitir. Veja o que significaria isso na arrecadação da companhia. Então houve aquele ato de racismo, a Globo fez um escarcéu, a ESPN também, a notícia correu o mundo, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por racismo, algo que nunca aconteceu e jamais acontecerá, porque depois outros fatos iguais, até piores, flagrados, aconteceram e nada se fez. A exemplo do lateral esquerdo Fabrício, do Internacional, o gigante da Beira-Rio, ele vaiado, surtou, xingou a torcida, tirou a camisa, e torcedores ofendiam o atleta com ataques de racismo, igual ao que a menina do Grêmio fez, tão deplorável quanto. As câmeras filmaram, no dia seguinte saiu no Globo Esporte, em rede nacional, Noveleto, que se calou no caso do Grêmio, correu e logo abafou, o vídeo sumiu, não se falou mais no assunto, e o mais impressionante, Fabrício, num passe de mágica, vivendo uma péssima fase, ganhou um contrato maravilhoso com o Cruzeiro de Belo Horizonte para seguir a sua carreira, mas antes foi a público nos microfones da Plim Plim dizer que não foi ofendido da forma que estavam falando. É assim, salta aos olhos. Bom, sem falar na proteção política. Bom, o estádio na Copa do Mundo de 2014, a Arena do Grêmio instalando de nova, sendo uma das melhores e mais modernas do mundo internacional, com estádio Mulambo. Quem foi escolhido para sediar a Copa? O gigante da Beira-Rio, que ainda tinha que passar por obras que não se sabia que se conseguiriam cumprir no prazo determinado. E chegou uma hora que deu briga do Internacional com a construtora, as obras pararam. Aí todo mundo comentava que não teria problema se o Beira-Rio não ficasse pronto, o Grêmio sediaria a Copa. O secretário da FIFA foi claro, não tem plano B. Ou é o Beira-Rio ou o Rio Grande do Sul não terá jogos da Copa do Mundo. É assim a política de Noveleto. Aí Noveleto saiu da Federação Gaúcha, está lá na CBF, andando pelos corredores, dizem que o homem está agitando todas, tem uma força, uma eminência parda, e não se surpreenda se chegar à presidência da entidade, se você quiser, porque hoje ser presidente da CBF é se candidatar aos algemas, e ele pode ser tudo, menos bobo. Só que, enquanto ele está lá, mexendo os pauzinhos para proteger o seu time, que ainda tem grande influência na Federação Gaúcha, o Internacional deixou de ganhar, coincidência, né? Parou de ganhar, principalmente no gauchão. Principalmente no gauchão. E o desespero agora está aumentando, porque o Grêmio pode ser octa. E o Barcelos não consegue dormir à noite, ele precisa de uma volta olímpica, ele endividou o clube está quebrado. O Grêmio tem que cair para abrir espaço para ele. Aí ele trouxe D'Alessandro para ser diretor de futebol. Porra, D'Alessandro já era folgado como jogador. Sempre quis ganhar no grito, no berro. Imaginem agora como diretor, tendo Barcelos como parceiro. Barcelos que gosta também de crescer a voz, ganhar na narrativa. E ultimamente, logo que começou o gauchão, o Internacional não engrenava, e estava tendo uns lances meio esquisitos em seu favor. Teve um pênalti num jogo, acho que foi contra o São José ou a Avenida, não sei, acho que foi o São José no final do jogo, que foi uma coisa absurda. Estava ficando feio. Aí foram para o Grenal, teve uma falta no meio de campo, que era falta para cartão? Era cartão amarelo.
mas não foi dado o cartão amarelo. Um assessor do Roger teve um ataque de lombriga, começou a dar espetáculo à beira do campo, recebeu um amarelo, continuou, recebeu o vermelho. Só que dentro do regulamento do Campeonato Gaúcho, se o assessor sai de campo, o técnico tem que sair também. Nossa, a torcida colorada ficou assim, vermelha de raiva, tão vermelha que chegou a azular. Mas, poxa, é a regra. Na sequência, uma falta fora da área, em favor do Grêmio. Cristaldo bate, o jogador do Internacional sobe na barreira e faz assim, ó. Tá nítido. Ou seja, a bola bateu no cotovelo, aqui, e desviou. Aumentou a amplitude de defesa e desviou a rota da bola. Mão dentro da área. Pênalti. Ah, mas foi pouquinho. Mas a regra não fala em pouco pênalti, muito pênalti. Pênalti. Ah, não foi intencional. Mas a regra não fala em intenção. Pênalti. Aí o grande Andrés D'Alessandro, sob a batuta de Barcelos, que de uma forma matreira se escondeu, colocando aquele que gosta de holofotes, gosta de aparecer, gosta de falar alto, gosta de gritar, gosta de fazer confusão, à frente para botar o pescoço na guilhotina. Qualquer merda, manda D'Alessandro embora. Barcelos quietinho ali, só segurando as cordinhas, e D'Alessandro começou a malhar. Federação, arbitragem, chegou num ponto que o atual presidente da Federação Gaúcha, que não é de se envolver em discussões, mandou o Carlos D'Alessandro calar a boca. Mas parece que aquele plano, qual é o plano? É uma pressão para criar um ambiente para, se caso tiver Grenal na semifinal e na final, o que é discutível, né? Vamos respeitar as equipes de Caxias, o Grêmio pega o Juventude e o Inter pega o Caxias na semi, não tem certeza de Grenal, mas se tiver, o Internacional já quer ganhar no grito, porque na cabeça deles, agindo dessa forma, eles vão criar um clima que o time está sendo prejudicado, vai ser uma pressão em cima dos árbitros. E na hora certa, na cabeça deles, na hora de decidir, no último jogo, no Beira-Rio, o árbitro irá jogar em seu favor. Esse é o plano. Só que erraram na dose. E agora, mexeram com Francisco Noveleto, que pela primeira vez na vida chegando em cima de Barcelos, em cima do Internacional, e deu o recado. Bota freio no D'Alessandro. Isso não pode continuar. Ele perdeu noção de limites. Ele está desmoralizando a competição e simplesmente desrespeitando a Federação Gaúcha, a arbitragem, a organização como um todo. Ele não pode fazer isso com o Campeonato Gaúcho. Mas diz que o esporro foi grande. Mas a gente nunca sabe como ele pensa, né? Ele é o famoso camaleão, ele joga conforme, ele pode dizer, ai sim senhor, bababá, ele pode gritar, mas do jeito que convém para ele. Então a gente não sabe se ele se ofendeu, se ele é isso, se ele é aquilo, mas uma coisa é certa, ele entendeu que a situação foi longe demais e com certeza chamou o D'Alessandro na reta. Ou dando esporro, ou chegando para ele, ó, cara, vamos acalmar, porque a coisa não está pegando bem, não é por aí. A gente não sabe. A única certeza é que se o Internacional não chegar na final, ou pior, chegar na final e levar um sacode do adversário, a primeira cabeça que rola é de Andrés D'Alessandro.